Para mim é um prazer enorme poder participar. Tá me ouvindo direitinho? Estamos sim. Então, para mim foi um prazer enorme ter recebido esse convite, porque sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu acho muito interessante, porque a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente vive, do que a gente já viveu, para que realmente outras pessoas que ou vivem semelhantes problemas ou não queiram viver, possam receber essas informações de quem tem, como é o meu caso. Então, eu já fui... Primeiro vou falar um pouquinho do que eu já fui no Rotary, né? Eu já fui filha de rotariano, esposa de rotariano, presidente da Casa da Amizade, no ano de 2002, 2003, quando o lema era Plante Sementes de Amor, e foi exatamente numa campanha que eu me ofereci para ser a bandeira, porque eu não iria só pedir, mas eu iria também ilustrar com a minha situação. A pólio, como a doutora acabou de dizer, é uma doença realmente muito severa, e quando a gente contrai, a família inteira adoece, porque é uma situação muito delicada. Eu não me lembro, porque eu tinha 2 anos e meio, do que os meus pais passaram. Eu só sei o que eles relataram durante a minha vida, de como foi sofrido o momento inicial. Eu tive a graça também de ter apenas uma hemiplegia, eu não fiquei nem paraplégica e nem tive uma tetraplegia. Eu tive uma hemiplegia que sequelou o meu braço direito, e eu tive que fazer, durante um bom tempo da minha infância, um tratamento no Rio, acompanhado por alguns médicos da área, e graças a isso eu recuperei um pouquinho dos movimentos que hoje me são muito necessários. Mas eu acho importantíssimo que se façam campanhas para que realmente isso não venha a reincidir. Porque não só no plano físico, que é uma situação que a gente não... Eu, por exemplo, eu fico imaginando, eu não nasci assim, né? E me tornei uma pessoa, não sou canhota, né? Sinistra, por força das circunstâncias. E eu sei o quanto embora eu tenha me adaptado por uma série de incentivos, né? O primeiro da minha própria família, o meu pai na época, minha mãe, os profissionais da época que também me ajudaram bastante, tanto a fisioterapia quanto os médicos, mas também porque eu acho que é uma doença que deixa muito assim o emocional da gente muito sequelado. Eu repito, eu só não fiquei tanto porque eu tive um apoio muito grande. Mas para a criança, na primeira fase de vida, quando ela tem que conviver com isso, e o mundo é um mundo que parece que foi feito para os perfeitos, né? A gente se depara, às vezes, com algumas situações que não são nada agradáveis, sobretudo na primeira fase escolar, porque os coleguinhas eles não entendem, por uma situação natural da criança, de não entender como que o coleguinha não pode fazer aquilo que ela faz. E você tem, então, que mostrar que você pode e deve tentar mostrar para eles que, embora você tenha isso, você também pode fazer algumas coisas, e muitas coisas que eles fazem. E foi assim a minha vida. Eu fui lutando, fui achando sempre que cada obstáculo era uma oportunidade para me superar, e eu, então, fui, ao longo da minha juventude, aos 15 anos eu fui operada, eu tive que fazer uma prótese de ombro para poder ter um pouco mais de equilíbrio, né, no corpo, e eu falei para mim mesma que eu ia fazer determinadas coisas que o mundo dizia que eu não ia fazer. Claro que primeiro com a força de Deus, né, e novamente com a força da família. Meu pai disse, você quer? Se você quer, você vai conseguir. E eu, então, me empenhei em algumas coisas que eu queria. Por exemplo, eu consegui fazer um curso de acordeon e consegui tocar. Eu consegui tocar um pouquinho de violão. Eu consigo dirigir. Mas tudo dentro dessa maneira com que eu me adaptei, por mim mesma. Mas não é fácil. Não é fácil. E com o passar dos anos, essa sequela ela traz outras sequelas secundárias, como, por exemplo, problemas de coluna, né? Uma série de coisas. Mas eu procuro ver o lado positivo de tudo. E uma das coisas que me fez assim ficar muito abraçada com isso e dizer, não, tinha um motivo para isso acontecer. Foi exatamente
quando essa oportunidade, dentro do Rotary, repito, no ano em que o meu marido estava como presidente e eu como presidente da Casa da Amizade, que houve esse empenho do Rotary em intensificar a campanha para a gente poder tentar erradicar, né? E aí eu entendi, puxa, eu acho que eu tinha uns 40 e poucos anos, e eu falei, Senhor, demorei esse tempo todo para entender que o Senhor tinha um motivo para isso. Então, eu estou aqui. E foi isso, eu me empenhei e fiz, sabe? Fiz, e se for preciso, vou continuar fazendo, porque, como eu disse, não é fácil, mas não é impossível a gente superar os obstáculos que a vida coloca. A polio realmente é uma doença que não deveria assolar ninguém. Nenhuma criança merece passar ou ficar sequelada, porque é muito duro. Mas a gente precisa superar. E é isso que eu tenho feito todos os dias da minha vida, tentando superar. E é isso que eu tinha para dizer, dar essa força